Olá, sejam muito bem-vindos ao bate-papo com a escrita. Se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho, nós estamos nas redes sociais, além aqui do YouTube, também no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva, curte, compartilha o nosso conteúdo, para vocês já terem acesso ao que já fizemos, mas também para acompanharem as novidades. No bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre a gestão documental no Poder Legislativo, a experiência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para conversar com a gente, nós convidamos o Luiz Felipe Loureiro Foreste. O Felipe é bacharel em História, mestre em História Social e especialista em Gestão da Informação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo. O Felipe é gestor da Divisão de Gestão Documental e coordenador do Comitê Gestor de Documentação e Informação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bom dia, Felipe. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bom, Eliana? Prazer estar aqui com você. Muito bom, Felipe. Então, para a gente começar, Felipe, conta para a gente como você ingressou na área de gestão documental. Bom, eu sou historiador de formação, continuo sendo historiador. Então, quando eu entrei na faculdade, ali já há uns bons anos, minha perspectiva era dar aulas. Por conta de um estágio, de uma vaga de estágio que foi divulgada por uma professora nossa, que trabalhava então no Arquivo do Estado, eu descobri que tinha essa outra possibilidade para o historiador, trabalhar em arquivos. Fui lá, me candidatei à vaga, passei e comecei a fazer um estágio no Arquivo do Estado. Mas até então, a minha ideia era um historiador trabalhando em um arquivo permanente, um arquivo histórico, né, fazendo descrição de documentos, organização, tentando fazer transcrições, o que eu sempre fui péssimo, né? Só que tendo contato com o pessoal que trabalhava ali no arquivo, a professora Sônia, que foi minha primeira chefe no Arquivo do Estado, eu descobri que existia um pouco mais do que só o arquivo permanente. Comecei a dar uma estudada, assim, pescoçada, procurando na internet, procurando indicações que o pessoal que já estava lá me dava, e segui a vida. Me formei, quando saí da faculdade fui para um trabalho também em arquivo permanente no Memorial da Imigração, no Museu da Imigração, e passei, nesse meio tempo, no concurso para o Arquivo do Estado. Lá eu cheguei a voltar para o atendimento, que estava ligado... Isso em que ano? Isso no longínquo ano de 2010, o concurso. Eu entrei no Arquivo do Estado em 2011, voltei para o Arquivo do Estado em 2011, e aí migrei lá dentro do Arquivo do Estado, da área do permanente, que a gente chamava, que tinha o atendimento vinculado, para o DGSAESP. E ali que eu fui... aquilo que eu já tinha estudado um pouco, ali que eu fui aprender na prática, aí que eu fui entrar no mundo da gestão documental. Então foi por esse caminho. Ô, Felipe, mas como que foi essa transição? Porque você está falando de um caminho assim natural para quem é da história, da área de história, os estágios em arquivos permanentes, né? E como que foi essa mudança de um departamento? Porque no arquivo permanente, muitas vezes a gente não tem ideia da trajetória, né? O que o documento teve que passar para chegar até ali, ou tantos outros documentos que sequer vão chegar, né, aos arquivos públicos, porque não foram devidamente preservados. Então, qual foi assim o seu impacto? Houve um impacto de sair desse departamento de preservação para um departamento que tinha que pensar essa política, as normas, os procedimentos? Sim, impacto sempre há. Foi uma mudança grande ali no que eu vinha fazendo desde então. Mas, por um lado, eu sempre tive uma sorte de ter gente muito arejada do meu lado, que foi me trazendo, ali no começo da trajetória mesmo, foi me trazendo outras versões. E tive a sorte de ter gente muito acolhedora quando eu fui lá para o DGSAESP, e de estar numa fase da vida que a gente é muito plástico, né? Assim, que a gente ainda tem uma mente muito plástica. Então eu estava com muita vontade assim, de fazer coisas que eu ainda não tinha feito.
E estava num momento muito efervescente lá, foi quando a gente teve a primeira e única Conferência Nacional de Arquivos. A gente estava num momento ali de discussão do campo aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Então foi, claro, é sempre uma dificuldade quando você abraça uma coisa nova que você não tinha feito até então. Mas eu entrei num contexto muito legal, com pessoas muito legais e de uma efervescência muito, muito interessante. Então foi uma imersão para mim, né? Mas foi muito produtiva. Ah, e o arquivo, ele tinha recebido os executivos públicos do único concurso da sua história, né, o qual você fez parte, e ali o arquivo público lançou o programa de gestão documental itinerante para fazer uma imersão nas secretarias de Estado, né, visando ali a implementação da gestão documental. Eu queria que você falasse um pouco desse... Você participou de vários projetos no SAESP, mas nesse momento, né, do PGDI, você atuou no PGDI da Secretaria de Estado da Educação. Como que foi essa experiência? Quais os impactos? Desse meu segundo momento no Arquivo do Estado, como executivo público concursado, é de longe a memória mais legal que eu tenho, mais afetiva, assim, para mim, é do PGDI na educação. Porque eu estava entrando nesse novo lugar da gestão documental e eu estava vendo isso na prática. Esse programa, para situar as pessoas, a gente foi às 25 escolas mais antigas aqui de São Paulo para fazer um diagnóstico de como estava o estado da gestão documental lá, se existia gestão documental na ponta. Vimos que não existia em grande parte. E aí a gente começou a moldar um programa, esse esforço, não o programa, né? Esse esforço ali na educação foi se fazendo conforme a gente ia tendo resposta do nosso trabalho diagnóstico. E a gente foi moldando para fazer algo de, vamos ensinar essas escolas a ter gestão. Vamos conseguir construir junto com essas escolas um esforço, que a ideia era replicar depois para o resto da rede. E a gente, de alguma maneira, fez isso com eventos, óbvio, não com esse acompanhamento 1 a 1 ali, mas fez isso com eventos, e vendo as dificuldades das escolas. Então, eu fui tomando contato com a gestão documental enquanto campo profissional no SAESP, e já muito cedo fui tomando contato com a gestão, a falta dela na ponta. Isso era uma delícia. Era, às vezes, de arrancar os cabelos quando a gente voltava, mas era uma delícia ver como a distância daquelas normas para a ponta e o que a gente podia fazer a respeito. Então, a gente cansou de ouvir de professor falando, escuta, eu não tenho sabonete no banheiro, eu não tenho toalha, e você quer me falar que eu tenho que ter sala e caixa, e a caixa tem que ser X, Y, Z. O que, por um lado, era plena verdade, eles tinham problemas ali muito urgentes, por outro, isso não poderia traduzir para a gente um imobilismo, de, é verdade, são tantos desafios, então deixa esse aqui na fila para quando resolver o resto. Nossa questão era conseguir dar uma contribuição naquela realidade terrível, né, que era, assim, do faltar tudo na gestão escolar. O Felipe, a gente pode dizer que uma política de gestão documental, quando não tem essa atuação mais corpo a corpo com a ponta, né, na gestão documental, na implantação, ela se efetiva por si só? Basta que a gente publique os arquivos públicos, né, normas, procedimentos, isso basta para que toda a administração pública implemente a sua gestão documental? E qual é o papel do gestor, essa interface? Como que foi na educação, né, do alto escalão para essa entrada no órgão? Não basta, e eu vou até mais longe, se a gente pegar até pela origem da palavra política. Se não há na ponta uma lógica, uma cadeia de transmissão, se ela não chega na ponta aquilo que você pensou lá atrás, se quer a política. Né? A política precisa necessariamente que você conjugue essa elaboração de normas, esse pensamento a respeito daquilo, esses projetos de intervenção na realidade com a intervenção na realidade
efetiva. Se não escrever norma é nada, é nada. Se não chega na ponta, não tem nada. E a gente observou isso na educação. Eu já comentei isso com você uma vez, eu tenho um antigo chefe com quem eu concordava em muito pouca coisa. Mas ele falava que no Brasil as instituições são pouco institucionalizadas. Ou seja, varia muito da cabeça do gestor que está naquele momento de como a instituição vai se comportar. Isso vale ali para o topo, isso vale ali para a base. Então, nesse PGDI na educação, a gente notou como o professor valia, assim, desde o secretário, do chefe de gabinete da educação, como isso intervia, do cara comprar a ideia ou não comprar, de dar acesso para a gente, de alocar funcionários da administração da secretaria para ir junto, de gente alocar um micro-ônibus para a gente conseguir ir num dado lugar ou numa escola mais longe, até o diretor da escola ou aquele professor readaptado que estava ali com a mão na massa. Porque a gente via lugares que o diretor não dava a mínima e não tinha nada. Lugares que o diretor não tinha nenhuma formação na área, mas ele tinha um feeling ali de, pô, isso é muito importante. Aí ele montava um museuzinho, né, e conservava aquilo de alguma maneira. Ou tinha um professor, uma professora readaptada que falava, não, olha, eu preciso consultar esses prontuários de alunos, ou esse prontuário do professor, se isso aqui sumir, meu Deus, ele não se aposenta. E aí, rudimentarmente, tentava dar uma solução, ou um diretor que falava, não, isso aqui é muito importante, ia comprar um sistema fora. O sistema era um problema, porque ele não falava com nada do resto da educação, mas era a marca de um esforço daquela pessoa tentando fazer aquilo funcionar. Então, para tentar responder sua pergunta, se a ponta não existe política. E na ponta é muito importante o esforço individual de cada um daqueles agentes. Eu penso assim, por analogia, né? Se não tem paciente, não tem médico. Exato. Se não tem ali o produtor, o gestor, não tem a gestão documental. O profissional da área, ele não vai fazer esse trabalho sozinho, né? É uma área que tem interface com toda a instituição, né? A gestão documental passa por todas as áreas, né? Exato, exato. Ô Felipe, e esse projeto, o PGDI da Educação, ele ficou até como finalista do prêmio Mário Covas, né, acho no ano de 2013, na categoria Inovação de Política Pública, né? Como foi isso? Vocês foram para a Secretaria lá da Cultura como finalistas desse projeto, né? Eu lembro disso, eu já não estava mais no Arquivo do Estado, já tinha ido para a Assembleia Legislativa, mas lembro, fomos ali à Sala São Paulo receber essa homenagem, não ganhamos o prêmio, fomos finalistas, mas foi muito emocionante aquele momento, porque era uma coroação de um trabalho que a gente acreditava muito e que a gente viu resultados. Se a gente conseguiu transformar ou intervir, né? Transformar às vezes é muito... Não, intervir na realidade de algumas escolas... ali já teve gestão que não tinha antes. Muito bom. Agora, pegando um gancho, porque você já falou da ida para a Assembleia. Então, você é um historiador, você estava ali numa instituição de bastante relevância na área de gestão documental, né, o Arquivo Público do Estado. Então, em que ano você vai para a Assembleia Legislativa? Como que dá essa passagem, né, do arquivo para a Assembleia? Eu fiz o concurso para a Assembleia na mesma época que eu fiz o concurso para o Arquivo do Estado, mas me coloquei melhor do Arquivo do Estado. E aí, em 2012, eu fui chamado pela Assembleia. E aí, foi uma indecisão minha, porque eu estava muito feliz com o trabalho que eu estava fazendo no Arquivo do Estado. Eu estava nesse momento ali muito exuberante da área, né, muito efervescente. Mas a Assembleia oferecia condições sem salário melhor. Então eu lembro que eu fui conversar na Assembleia, prorroguei minha posse. Eu tomei posse lá, acho que faltando um dia para vencer meu prazo da última prorrogação, mas acabei fazendo essa transição por conta de questões pessoais mesmo, de uma melhor condição de trabalho, um salário melhor que a Assembleia oferecia, acho que oferece até hoje. Quando você chegou na Assembleia, você já foi para a área de gestão documental?
E como que era a gestão documental na Assembleia nesse momento da sua chegada? Tem até uma anedota não, que a história é plenamente real, mas uma história que eu conto que mostra muito como estava o arquivo pensado lá. Nessas conversas, nessa minha indefinição, vou, não vou, eu fui 2 ou 3 vezes conversar com o pessoal lá na Assembleia Legislativa. E na última, que foi quando eu bati o martelo, era a diretora ali de uma das sub-áreas do RH, conversei, hoje ela é minha amiga, na época ela conversou, explicou tudo, tirou todas as minhas dúvidas, um amor de pessoa. Falei, bom, e ninguém me falava da vaga nas outras vezes. Eu falei, mas eu preciso entender, né, quais são as vagas disponíveis. Ela olhou para mim e falou, agora você sabe, não é a primeira chamada, são as vagas que tem. Ela falou, tem aqui uma vaga no RH, acho que outra falando isso, tem uma na garagem, né, e a outra é arquivo. Aí eu virei para ela e falei, curioso você falar, porque eu trabalho no Arquivo Público do Estado. Ela olhou assim e falou, e você gosta? Eu falei, eu gosto bastante. Ela não me deixou falar mais nada, ela passou a mão no telefone e falou, Paulinho, seu funcionário chegou. E me tomou pelo braço e desceu para me apresentar ao coordenador lá do arquivo. Então o arquivo era uma área pouco prestigiada na Assembleia, né? Com gente de muito boa vontade tocando, mas era uma área muito diminuta. Quando eu entrei no arquivo, você tinha o coordenador e mais uma bibliotecária. Era uma sub-área ali de uma divisão de protocolo e arquivo. O protocolo era o grande carro-chefe, era a coisa mais tradicional, assim, até nas repartições públicas. E o arquivo era um braço que abraçava ali parte da documentação legislativa, não tinha gerência na documentação administrativa, tocado por gente de muito boa vontade, mas com limitações de entrada mesmo dentro da administração da Assembleia, com poucos funcionários. Então era um lugar bem tímido. O que você está falando é uma realidade que a gente encontra em quase todos os órgãos da administração pública, né? Que é desprestigiar a área de gestão documental ou profissional, ou quando nem há esse profissional, esse arquivista, o profissional da área de gestão, e aí você precisa, né, colocar algum funcionário, então você diz, quem que a gente vai colocar? Aquele que está dando mais trabalho, mais problema, a gente manda para o arquivo e para o protocolo. E a gente vem lutando, né, essas décadas para tirar esse estigma, né, do lugar ruim, menos prestigiado, que nenhuma instituição trabalha sem produzir documentos, né? Se ele não tiver organizado, acessível, a gente vai ter um mau funcionamento. No caso do órgão público, um mau atendimento ao cidadão, né, muitas vezes, né? E falando um pouco de política, a legislação determina que sejam criados os arquivos públicos no poder executivo, no poder legislativo, para formular essa política e implementar a política. Eu queria que você falasse para a gente, também porque você passou pelo executivo, né, e agora está no legislativo, como se dá essa implementação na prática, no poder legislativo, pensando um pouco essas diferenças do executivo para o legislativo em relação ao que a legislação determina? Olha, a nossa lei de arquivos ela é um grande avanço. Você pegando, inclusive, no contexto histórico que a gente consegue obter essa lei, ela é um enorme avanço. Mas ela é pensada em muitos momentos, em muitos pontos, você nota isso claramente. Quando ela fala dos arquivos públicos, ela está pensando nos arquivos públicos do Poder Executivo. Então, quando ela fala, o arquivo público, por exemplo, autorizará eliminações, tudo, ela está pensando no Poder Executivo, né? Onde o arquivo pode ser uma instituição, né? No Legislativo, no Judiciário também, o arquivo, ele é um setor, ele é um pequeno departamento, né? E quando eu digo pequeno, assim, ele é uma unidade ali na caixinha, no organograma daquele órgão. Se pegar o exemplo da Assembleia Legislativa, a Assembleia, né, que fica no Palácio 9 de Julho, aqui em São Paulo, ela literalmente está inteira num quarteirão. O arquivo não dá para pensar, a administração toda é muito próxima, ao contrário do executivo, que é hipercapilarizado. No legislativo, todo o seu público-alvo está naquele quarteirão. Não dá para pensar que aquela unidade vai propor e executar políticas por uma casa inteira. Então eu viro para
para a mesa diretora, para os deputados estaduais, você falou, vocês legislam sobre o estado inteiro, menos sobre aqui o arquivo, que aí a obrigação é minha. Isso é impossível, né? Então, a experiência que a gente tem é que para cumprir esse papel do arquivo público, que a gente poderia pensar em instituição arquivística, no legislativo, você vai ter que apelar, e isso é ótimo, para os órgãos e colegiados. Então, você tem que envolver os atores todos daquela política, os receptores todos daquela política para aquilo funcionar. Como funciona hoje na Assembleia Legislativa? A gente começou a implantar lá a gestão documental muito por conta da lei de acesso, ali naquele esforço de 2010, 2011. Nossa primeira tabela de temporalidade, nosso ato que instituiu o programa permanente ali de gestão documental é de 2012. Então, a gente foi puxando muito do modelo aqui do Executivo do Estado de São Paulo. Então, na época a gente tinha a CADA, a Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo. Hoje a CADA não existe mais, o que a gente tem no lugar é o CGDI, que é o Comitê Gestor de Documentação e Informação. No lugar, assim, que cumpre as mesmas... Explica pra gente por que vocês não usaram comissão e foram para comitê, porque já é uma diferença encontrada no legislativo. Basicamente por dois motivos. Comissão no legislativo sempre dava uma dor de cabeça, porque a gente copiou isso a Casa, a Assembleia Legislativa, copiou isso do Estado. Comissão no legislativo é comissão de deputados. Né? Então são as comissões permanentes, são as comissões temporárias, são as famosas CPIs, comissões parlamentares de inquérito. Então explicar que você tinha uma única comissão na casa que não tinha deputados era um problema. Então a gente já sabia que esse nome comissão ali ele era ingrato. O outro motivo é que a gente queria se afastar um pouco da lógica das CADAs no Estado, porque essa lógica é pensada por executivo, né? E não é o que a gente faz no legislativo. Então ali a gente queria demarcar que o nosso comitê gestor gere a política de gestão documental de outra maneira, né? Que é essa que eu ia falar. A grande questão do comitê ali é ser um colegiado que agrega todas as áreas. Então, no comitê, a coordenação é da divisão de gestão documental, que no momento eu sou o coordenador, mas ele vai trazer o pessoal do RH, vai trazer o pessoal de finanças, vai trazer o pessoal da nossa área fim, que é a área parlamentar. A grande função do comitê é trazer gente de todos os lugares ali da ponta, todos os destinatários da nossa política, para pensar junto e para funcionar como um elo. Não só para pensar junto, mas é o encarregado de levar para a sua área o que a gente combina lá, o que a gente pensa lá, o que a gente determina lá. Então, essa mudança de nome, mas é também uma mudança de lógica do que é o comitê para a comissão. Aí o representante de cada área, do comitê, ele vai falar para o seu par. Exato. Ele conhece a realidade do seu setor, né? Exatamente. Ele tem essa dupla função de trazer, pensar com a gente e devolver, retroalimentar isso lá na ponta. Felipe, mas até antes da gente entrar mais no trabalho de vocês, ficou aqui com uma preocupação, porque tem sido uma tendência, né, de que os arquivos públicos façam os modelos para o executivo, muitas vezes para o legislativo, de planos, tabelas e atos, para que esses instrumentos sejam adaptados lá nas realidades. Mas até aqui, com a nossa conversa, eu não tinha participado de nenhum debate em que pensa-se na necessidade de adaptar esses instrumentos de fato para a realidade do poder, sobretudo o legislativo. Porque pegando um gancho, assim, quando está lá na lei para o executivo, para um arquivo que está apartado, é uma instituição, então você diz para ele receber uma documentação em transferência ou recolhimento, tem que assinar um termo, formalizar. Como você faz isso dentro da Assembleia, que é um setor? Esse exemplo é ótimo, né? Que mostra um pouco assim como a gente foi da nossa infância para alguma maturidade. Quando a gente não tinha nada, a gente foi se cercar dos modelos do poder executivo, que estava muito na frente. E essa questão dos recolhimentos é interessante. Eu dei várias cabeçadas ali como gestor de tentar implantar, porque além de coordenador do CGDI, eu sou... desde 2018 eu era coordenador do arquivo, eu sou gestor da divisão de gestão documental, que engloba também o arquivo.
Até a gente perceber que a gente tem que respeitar a cultura da casa. Não fazia sentido eu, para cada documento que era transferido, ou para cada conjunto, eu exigir a assinatura desses termos. O que a gente precisou fazer um outro passo, que é conscientizar a casa de o que é um arquivo intermediário, o que é o nosso arquivo permanente, o nosso acervo histórico, que a gente tem lá também. Como o documento se comporta em cada uma dessas fases, explicar a questão das idades, mas como ele se comporta na prática, o que eu posso fazer com o documento arquivado, o que eu não posso. Hoje o nosso recolhimento ele é muito simples, ele é uma guia de trânsito que só um funcionário autorizado, né, pode gerar em sistema, num sistema corporativo nosso, e um funcionário ali do arquivo assina, né, dando a prova de que aquilo foi recebido. Por que funciona assim? Porque a gente fez o movimento anterior, que é explicar pro servidor, e explicar assim, não é de cima para baixo, explicar e conversar, e desenvolver, e fazer combinados de a casa, eu me refiro muito à Assembleia como a casa, é um vício que a gente tem lá, de explicar como a casa funciona. Hoje a casa entende o que significa gerar uma guia de trânsito para um arquivo com um comando de arquivamento. Ela entende que o documento está mudando, né, de estatura ali. E aqueles termos não significavam nada pra gente, aqueles recolhimentos de massa não significavam. A gente achou o que funciona, o que fala a nossa língua lá, que é ter esses combinados prévios, isso tá aí, e aí depois você normatiza, isso vai para ato de mesa, tudo, isso vai para instrução normativa nossa, mas as pessoas hoje entendem o que é mandar um documento para o arquivo. A formalização, depois que as pessoas entenderem isso, a formulação é muito simples e não precisa fugir da realidade cotidiana delas. Então, mas é bacana, porque você está falando tanto na conscientização, quanto é uma formalização, mas é dentro de um modelo que se encaixa àquela realidade. Exato. Né? E assim, do momento que você ingressou na área de gestão documental lá na Assembleia para hoje, assim, o que mudou? Qual é a situação em relação ainda a desafios ou das conquistas, o que vocês já implementaram? Vou te contar um pouquinho desse percurso, que aí eu acho que dá para entender o que mudou. Quando eu entrei lá, como eu falei, o arquivo ele tinha gestão sobre uma parcela muito pequena da documentação. A gente tinha acabado de publicar uma tabela, um plano de classificação e uma tabela de temporalidade de documentos, muito feito na lógica ali do executivo, né? Então, você pega as nossas funções meio, ela é muito copiada, e às vezes até por isso é um pouco mais imatura a tabela. Na parte parlamentar, ela teve um olhar mais próprio ali, porque era o que a Assembleia produzia, mas você tinha uma tabela que ela tinha aplicação para 8 séries ali, das mais de 500, ela tinha aplicação para 8 séries da área parlamentar, que heroicamente o pessoal ali do arquivo, com muito pouco recurso, como eu falei, quando eu entrei eram 2 pessoas, mantinha organizado da melhor maneira possível que eles conseguiam. E a gente não tinha gestão sobre nada, por exemplo, da área administrativa. Como é que a gente conseguiu entrar e como é que o arquivo conseguiu crescer lá? Existe um problema na área de recursos humanos. Esse problema não era só ali. Existia uma questão ali na área de recursos humanos, de uma dificuldade de localizar documentos e informações em prontuários funcionais que estavam sob custódia de um setor da casa, né? E tinha uma organização também, de novo, com o melhor que as pessoas conseguiam fazer, mas um tanto quanto precária. Eu lembro que o coordenador dessa área, o Carlos Juste, um cara muito querido, já aposentado, uma vez eu perguntei para ele, Carlos, como é que você acha quando te pedem um prontuário assim? E a descrição dele era desesperadora. Ele falou, ouço uma música, eu ponho uma calça confortável e eu vou lá para a sala e começo a procurar. Isso era desesperador. Sim. E aí, o meu chefe, na época, conseguiu entender esse problema e conseguiu oferecer uma solução. E ele foi muito corajoso, porque a gente nunca tinha feito isso, mas ele confiou na gente, o setor já estava um pouquinho mais estruturado, já tinha mais 2 pessoas, que a gente falou, não, eu mostrei para ele, falou, sem um jeito de organizar isso aí, a gente consegue, vamos lá. E ele falou, meus meninos conseguem, vamos lá. E a gente meteu as caras e se dispôs a organizar os prontuários funcionais da Assembleia inteira. E aí, com isso, a gente conseguiu espaço, porque a nossa sala não dava, não tinha espaço físico para fazer esse trabalho, era uma salinha pequena do arquivo.
A gente conseguiu estagiários, porque só com a mão de obra dos efetivos a gente ia demorar uma vida. Né? A gente conseguiu espaço embaixo, ali na sala de guarda, que a gente tinha um pedacinho só. A gente conseguiu comprar material, e fomos fazendo como dava. Então, desenvolvemos uma metodologia, fomos com o material que a gente tinha. Então, a gente tem caixa, a gente tem o melhor envelope possível? Não, mas um envelope branco aqui é melhor do que hoje, do que essa pasta mole, onde os prontuários estão acondicionados. Fomos desenvolvendo essa metodologia e começamos a organizar os prontuários um a um. Tudo que não estava cadastrado foi cadastrado em sistema, então tem referenciação. E partimos para organizar com alguns erros, inclusive. Tem coisa que a gente fez lá e depois teve que refazer. Tem coisa que a gente fala, pô, essa solução podia ser melhor. Mas hoje se localiza o prontuário de uma outra, os prontuários de uma outra maneira. Hoje se localiza na hora. Hoje, se você falar um prontuário aqui do celular, o celular ficou ali. Mas eu te acho ele agora. Então, foi um salto qualitativo incrível, né? E isso abriu as portas para a gente, porque quando... Assim, primeiro deu uma piorada, claro, porque aquela piorada para melhorar, porque os prontuários estavam em 2 lugares. Mas a partir, acho que de 6 meses de trabalho, que o pessoal começou a falar, meu Deus, o que está organizado é fácil assim. Eu ligo pro Felipe, ele dá 2 comandos e fala, tá aqui, peraí, tô te levando. Mas você vê muito mais do que uma determinação legal, que ela é necessária, porque na administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em legislação, mas há aí uma conquista da casa, como você disse, pelos benefícios. Sim, sim. Não, a gente cresceu porque a gente apresentou um produto. Isso é claríssimo para mim. Porque quando a gente fez esse trabalho com os prontuários, demorou quase 2 anos, né, pra gente organizar tudo. Não, 1 ano e meio, vai. Quando o RH, que é a área que mais produz documentos lá, percebeu, nossa, então assim, a gente já não tinha mais dificuldade para conseguir estagiário, por exemplo. Não, o arquivo precisa ter estagiário, não pode tirar os estagiários do arquivo, imagina, eles precisam disso, tem estagiário até hoje, né? Aquele espaço, não, ninguém mais discute o espaço, ninguém mais discute compra de caixa. Aí o pessoal do departamento de finanças falando, nossa, vocês não querem fazer isso aqui também? Vamos fazer. A gente tem lá o núcleo de fiscalização e controles, que é uma documentação, e controle, que é uma documentação chatinha de organizar, porque são as prestações de contas de deputados. A gente fez. Aí meu chefe sempre muito habilidoso, né? Assim, a gente organiza, mas preciso daquela sala lá embaixo. Aí conseguimos mais uma sala em troca de organizar essa documentação. Foi crescendo, foi tomando volume, a gente foi sendo visto dentro da casa. O que era quase um apêndice do protocolo foi virando um irmão. Então a gente foi ali tendo, olha, a documentação começa aqui, mas termina aqui, os 2 são importantes. O arquivo já não podia ser também depósito de gente, porque ele tinha função, isso eu acho que é muito legal. A partir do momento, eu cheguei a recusar, por exemplo, funcionários problemáticos no arquivo lá, porque eu pude chegar para o gestor do RH e falar, olha, isso aqui é muito importante. Se esse cara não tiver cuidado em guardar isso aqui, sabe aqueles prontuários que você está achando em 5 minutos? Eu vou ter que bater essas 10 mil caixas aqui para achar. Eu fui explicando, falou, olha, é estratégico, não dá para ter qualquer um trabalhando, olha... Saindo lá, fugindo daquela lógica. Não é depósito. Vamos mandar problema. Então, a gente foi crescendo em protagonismo, aí, vamos mexer em sistema, precisa falar com o pessoal do arquivo, o sistema precisa funcionar, e aí a gente foi dando um segundo passo, né, de estar sempre inserido nos sistemas corporativos da casa. A gente foi fazendo calendário de recolhimento, a gente foi dando treinamento. Isso que era uma coisa impensável ali quando a gente chegou. O arquivo dando treinamento para o pessoal da casa. Vocês aplicam o Planilha Tabela na produção? Vocês eliminam documentos? Sim, a gente elimina documentos, a gente aplica na produção. Os novos sistemas, os documentos hoje nato digitais já nascem classificados. A gente ainda tem quase todos os documentos físicos também. O que a gente ainda faz muito é regularizar, que a gente chama de regularizar, é rever a classificação quando chega para o arquivo. No físico, no papel. No digital isso está melhor, isso está mais bem equalizado. Né? Mas o arquivo ainda reserva para si, a divisão de gestão documental, esse papel de guardião dos documentos. Isso, hoje o protocolo geral e o arquivo geral estão embaixo da divisão de gestão documental.
Nos dois casos, a gente insistiu muito que nós somos guardiões do documento. Então, não importa aí mais em que fase, tem certas mexidas no documento, tanto no seu fluxo quanto no documento em si, que só essa divisão pode fazer. Então, não importa se o documento é físico ou digital, um desentranhamento, por exemplo, de documento, tanto no físico como no digital, isso tem que ser feito no protocolo. Nossa, vou pegar um gancho Manda. aí, porque nós estamos com a questão da produção do documento digital num movimento muito forte para acabar com os setores de protocolo. E você mencionou o setor de protocolo várias vezes, até com relação a ter a exclusividade em algumas operações com os documentos. Então, como que você vê o papel dos protocolos na gestão documental? Uma coisa lá na Assembleia que a gente foi insistindo, porque se você pegar aquela conta besta, nossa, antigamente se protocolava 15 mil papéis por ano, hoje mal chega a 3 mil. O que a gente foi fazendo lá na Assembleia, que eu acho que a gente teve sucesso, é de, em vez de alta direção falar, nossa, o movimento caiu 80%, a gente explicou, não. A gente conseguiu reduzir isso para tanto, porque a gente tem sistema, porque os fluxos não precisam nascer todos no protocolo, eles podem nascer em outros lugares, mas o motivo pelo qual se protocolava ainda existe. E a gente é o guardião disso. Seja intervindo nos sistemas, seja intervindo nos próprios documentos. O que eu sempre tento explicar lá? Em vez de você capacitar todo servidor para ele ser um expert em workflow, você tem que ter uma equipe treinada, que é do protocolo, que é a equipe do arquivo, que sabe intervir no documento. Esse documento pode ir daqui para cá? Essa peça pode ser tirada do documento ou não pode? Hoje, né, você pede um desentranhamento, por exemplo, que era o exemplo que eu estava dando. É o pessoal do protocolo que executa ou não o desentranhamento. Só a gente pode fazer isso. Por quê? Porque é muito mais fácil você ter lá meia dúzia de pessoas treinadas do que você especializar a casa inteira e aí você ter que ter auditoria na casa inteira. Não, eu tenho aqui um setor que vai saber se pode ou não, quando ou não. O protocolo tem uma atuação direta e você está demonstrando isso na produção do documento. Sim. Quando ele está corrente, que é super importante porque tem um impacto no andamento das ações, das atividades, né? Eu acho que é mais do que o balcão, embora o balcão tenha uma decisão, claro, essas decisões podem ser alteradas, mas acho que existe uma decisão política na Assembleia, até por ser um espaço do cidadão, de que aquele balcão sempre existirá. O cidadão sempre precisa ter a possibilidade de protocolar qualquer coisa, se quiser no papel de pão, para que os seus representantes apreciem. Isso é uma decisão política, mas muito para além disso, é essa questão de ser um órgão técnico especializado em documentação. Que não é o papel do arquivo. Que não é o papel do arquivo. O arquivo ele vai intervir também na documentação, mas em outro momento, em outros... Eles se completam. Vocês já produzem documentos digitais. Sim. Mas vocês ainda, como você está falando aqui, vocês ainda produzem documento em papel, recebem documento em papel, mas também independente da questão só do recebimento, porque eu acho que muito se pensou ainda nos protocolos lá atrás, apenas como um setor para receber, né? Acho que não muito pensando ali nessas operações todas com um documento. Então, para reforçar aqui, você acha que se vocês passassem a produzir 100% documentos digitais, ainda assim o protocolo seria importante? Sim, com certeza. Vou te dar um exemplo. A gente tem ali o protocolo geral que cuida da parte administrativa e a gente tem um setor análogo no apoio à mesa para a documentação legislativa. Hoje, toda a documentação legislativa da Assembleia é produzida digital e o setor continua existindo. E continua existindo muito empoderado, porque hoje ele precisa intervir nessa documentação muito mais do que quando você tinha um antigo protocolo legislativo, que era um montador de processos. Então, sim, eu não tenho dúvida, né? O protocolo se torna mais importante com a documentação digital e não menos. Ô Felipe, como que está na Assembleia a questão da produção dos documentos digitais, porque a gente também tem um movimento muito forte de atrelar
a modernidade, a eficiência da administração à produção de documentos digitais. E a gente sabe que dá para produzir documento digital de uma forma bagunçada, onde você não tem uma gestão documental de fato. Mas, assim, como está na Assembleia a questão de questões que estão muito fortes, né? A produção de documentos digitais, a digitalização. E eu digo não por vocês, do arquivo, mas da casa. A casa pressiona vocês nesse sentido? Vocês conseguem caminhar seguindo as etapas conforme elas devem ser seguidas e quando necessário? Tem gente digitalizando documentos que não precisam ser digitalizados, deveria se fazer uma outra operação. Então, como que é para vocês? Tem essa liberdade? Como é que eu observo essa situação? Sim, eu acho que chega lá também esse mesmo discurso de digital é moderno, papel é retrógrado. É um discurso falso, como você falou, porque às vezes o digital não é moderno, e às vezes o papel também não é retrógrado. É muito mais você pensar como você gera seus processos de trabalho do que exatamente a mídia em que o documento vai ser produzido. Mas a gente vinha num esforço de digitalização que eu acho que vinha ali numa toada interessante e bem pensada. E aí nós tivemos a pandemia. A pandemia nos forçou a ter uma aceleração meio selvagem da digitalização, porque era o como conseguir continuar trabalhando frente ao impensável. Ninguém estava pensando naquele momento. Então, os documentos precisam continuar dando entrada. Dá entrada por e-mail. Mas como é que você garante a validade? Não, então tem que ser o e-mail tal, faz. A gente fez muita coisa durante a pandemia na gambiarra. O que eu vejo como positivo? Eu acho que a gente soube ir trazendo essas gambiarras para dentro dos nossos sistemas corporativos de uma maneira razoavelmente bem pensada, né? Óbvio, ninguém queria ter vivido a pandemia, não só por essa questão, mas pelo resto todo. Deu uma acelerada meio destrambelhada, mas eu acho que a gente soube consertando as coisas de uma maneira bem pensada, a ponto de, por exemplo, eu não acho que, se não fosse a pandemia, a gente estaria com toda a documentação legislativa produzida no digital por resistência, inclusive, dos parlamentares. Tinha muito apego ali à questão dos processos em papel até então. Aí, quando todo mundo trabalhou mais de ano só acessando o digital, essas resistências foram sendo vencidas. E a LGPD? Vocês estão trabalhando para levantar esses dados pessoais, para filtrar? Como que está isso na Assembleia? Sim, a gente tem um outro comitê lá que cuida de privacidade, que hoje fica... os comitês na Assembleia acabam sempre tendo uma unidade que o ancora. Então, o CGD, o Comitê Gestor de Documentação e Informação, é na minha unidade, a divisão de gestão documental. E o Comitê de Privacidade está ancorado na Coordenadoria de Governança, né, que é uma unidade ligada direta à Secretaria-Geral Parlamentar. Foi um processo parecido. A gente teve ali o primeiro choque de realidade. Só que nesse caso, até acho que a questão das multas, por estar em evidência que precisava se fazer, esse processo foi acelerado por contratação de consultoria externa. Mas a gente, hoje, eu posso dizer que é uma organização conforme. A gente tem responsável, a gente tem o comitê que gere isso. E as áreas tiveram que dar uma boa olhada para os seus processos, para os dados que coletam. E a gente da gestão documental, eu acho que soube entrar nessa onda e falou, isso aqui é com a gente também, né? E a Coordenadoria de Governança é muito parceira da gente. Além da gente saber entrar e dizer que é com a gente, eles mesmos dizem, não, isso é com vocês, e a gente quer trabalhar junto. Então, foi um momento importante, inclusive para a gente estar trabalhando agora na revisão do plano e da tabela, que está em processo, que no ano que entra, agora 2025, a gente deve ter uma revisão grande da tabela, não só aquelas correções que sempre foram feitas, mas a gente deve ter uma revisão grande, já porque a gente pensou muito produção de documentos por conta da LGPD. Chegar em áreas, vou te dar um exemplo, assim, na nossa rede Alesp, que faz programas. Então, eles tinham um termo ali de
de autorização de uso de imagem de um programa. E você chegar e discutir naquele termo, item a item, assim, por que você coleta esse dado? Ah, não, esse aqui eu coleto o nome, porque a pessoa eu preciso saber inequivocamente que é o nome. Então eu preciso coletar um número de RG também, um número de documento. Ah, legal. Por que você coleta estado civil? Putz, não sei. Então, mas você faz estatística? Não fala. Então esse a gente tira. Por que você coleta? Ah, não, esse aqui a profissão é importante, porque esse a gente tem uma estatística que vai no GC. Falei, então tá justificado, legal. A LGPD, ela foi muito legal pra gente pensar por que a gente está coletando as informações e por que a gente está registrando elas em documentos. Você vê que a gestão documental, e aí no caso de dados e informações, ela é tão complexa. Essa pergunta que tem que se fazer em relação aos dados pessoais, a gente também faz em relação à produção dos documentos, né, Felipe? Quando não está devidamente organizada essa produção do documento em função daquela atividade que deu origem, porque a gente sabe que, por muito tempo, a área vai tendo ali, salvo alguns documentos que a legislação de fato exige, para executar determinada atividade, a área vai criando ali um documento que ela acha que é importante, ele vira oficial, mas não necessariamente seria aquele tipo documental, ou teria que ter aquela tramitação. Então, é um trabalho tão intelectual, né, para aqueles que acham que é apenas um trabalho braçal que qualquer um faz, né? E aí, quando você tem que harmonizar tudo isso com a lei, com a LGPD, fica muito mais complexo, né? Eu estou falando isso não para a gente falar que é um trabalho difícil, mas para a gente falar da importância e quem você vai colocar para trabalhar, né? Não, mas eu acho que a gente pode falar que é um trabalho difícil, porque dizer que é difícil não quer dizer que não deve ser feito, que é não quer dizer que é impossível, não quer dizer que, ai meu Deus, vamos deixar para lá. Não, dizer que é difícil quer dizer, vamos olhar ele com o cuidado, com o carinho, com o respeito que merece. Trabalhos difíceis têm que ser realizados. Então vamos empregar a quantidade necessária de gente, a quantidade qualificada de gente que a gente precisa e vamos encarar o trabalho difícil. Mas ele é difícil mesmo, e é bom a gente ter noção disso, até para não desanimar ali na primeira, segunda cabeçada que a gente dá na parede. É difícil, mas faz-se. E eu acho que quem está na área de gestão documental tem que buscar essa formação múltipla. A gente tem que passear pela gestão pública, pelo direito, pelas leis de licitação, né? Eu acho que a gente não vai ser um especialista em cada uma dessas áreas, mas no legislativo, né? Como você tem que entender como essa casa funciona. Você não é só um operador mecânico, né? E uma outra coisa que eu achei assim, muito importante, do que você narrou dessa construção toda do trabalho na Assembleia. Quem ingressa na administração pública não vai encontrar o cenário ideal. Você tem que... É o inverso, a lógica inversa. Você tem que mostrar trabalho para conseguir alguma condição. Sim, você não entra com tudo ali favorável, né? Muitos sucumbem pelo caminho. Claro, óbvio. Melhor seria que você pudesse ingressar em qualquer órgão com tudo resolvido. Não sei se seria o melhor também, às vezes seria mais chato. Mas desafios estão aí para ser vencidos. Eu fico muito feliz com esse nosso percurso aqui da gestão documental ter tido visibilidade, porque a gente entregou produtos, entregou coisas, não preciso nem dar o nome do produto, entregou coisas que a administração consegue usar. Então, para mim, é um caminho... Eu não quero muito ficar me lamentando, olha, não deram, perdemos coisas, porque lá atrás não se deu atenção. Ok, isso é fruto do momento histórico que a gente estava. Eu fico feliz de que a gente tenha conseguido apresentar soluções interessantes e as pessoas têm embarcado nessas soluções. Ô, Felipe, para a gente finalizar aqui, né? A gente sabe, principalmente no estado de São Paulo, pelos dados que são publicados, né, pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, inclusive, que no caso das prefeituras e câmaras, mas vamos focar nas câmaras, a gente não tem uma gestão documental implementada de fato, e nem as legislações regulamentadas, né? Então, o que você
como um profissional que tem larga experiência na área, passou por uma instituição importante, está em outra muito importante. O que você deixaria aqui de mensagem para as câmaras que pretendem, né, ou que deveriam implementar a gestão documental, mas, sobretudo, para os profissionais que querem ingressar na área, seja aí na Câmara, Prefeitura ou macro, né, em qualquer instituição? Então, o que você diria para esses profissionais? Pegando primeiro os profissionais para falar das instituições depois, eu vou pegar carona aí até no que você falou antes. Profissionais, não tenham medo de trabalhar, formem-se bem, e formar-se bem não quer dizer ser um técnico muito bom, né, em arquivologia, por exemplo, ter muito claro ali como você tem que fazer um plano e uma tabela. Isso é essencial. Óbvio que você precisa ter uma formação sólida, mas assim, vai estudar filosofia, vai estudar política, vai entender, você vai entrar numa câmara, vai entender como aquilo funciona, vai entender por que a administração pública tem essa conformação, não precisa se virar o tudólogo, mas vai estudar política de RH, você vai ter que falar com o pessoal do RH, vai entender por que o pessoal do financeiro é tão rigoroso com certos documentos e tão nem aí com outros, né? Entende a cabeça dessas pessoas, porque ela não se forma no vácuo, né? Tenha uma mente ampla, aprenda a conversar com as pessoas, sai do gabinetezinho, sai da mesinha, vai tomar café com as pessoas, isso é importante, crie relações humanas, porque são esses seres humanos que vão produzir aqueles documentos. Eu acho que a área de gestão documental, para mim, ela é tão fascinante, e eu sempre fico muito feliz de ter feito história antes, porque para mim é um curso que amplia horizontes. A área de gestão documental, ela é tão fascinante porque ela é transversal de tudo. Ela é uma área que você vai estar interagindo com os outros. Então, se você não sabe interagir com os outros, não trabalhe nessa área, né? Se tem uma imagem para mim que não é conforme, é aquela do profissional do arquivo fechadinho ali nele, que ninguém conhece. Não, você tem que ser o cara mais para fora da instituição, você tem que ser o cara que circula em todas as áreas, porque todas as áreas vão estar ligadas com o seu dia a dia. Então, o que eu daria de sugestão, de dica, de conselho, forme-se bem, forme-se em tudo e seja uma pessoa aberta para o mundo, para intervir ali no mundo, e não desanima, porque realmente tem realidades que você vai pegar que são terríveis. Felipe, e quem tiver interesse, alguma instituição, em conhecer o trabalho de vocês lá na Assembleia Legislativa, é possível? Vocês recebem visitas? Nossa, a gente adora, inclusive. Recebemos, venham nos visitar, aqui entre em contato. Tá no site, você vai entrar na parte de gestão documental, você vai ter todas as indicações. Pode consultar, inclusive, nossa tabela, nossos instrumentos de gestão, que ano que vem, inclusive, vão estar muito mais bonitos. Mas liga, a Assembleia é muito transparente, é muito fácil navegar no nosso portal. Acha lá nossos telefones, acha lá meu telefone, liga, vem fazer uma visita. Fala pra gente o site. Falo, www.al.sp.gov.br, ou se você jogar no Google, que é até mais fácil, Assembleia Legislativa, você vai cair no portal, ele é de fácil navegação. E venha, além de tudo, a Assembleia está localizada num lugar muito bonito, em frente ao Parque do Ibirapuera, e num prédio muito bonito, que é o Palácio 9 de Julho, uma construção modernista deslumbrante, que acabou de passar por uma grande reforma na fachada. Estamos com os brises novos, iluminação nova. Venham, é legal. Felipe, muito obrigada. O nosso papo foi muito gostoso. Eu acho que você tem muito conhecimento, muita experiência e foi muito bacana. Eu acho que vai agregar muito para as nossas câmaras, para outras assembleias, e espero que as pessoas procurem você, né, e o seu setor para conhecer, para esclarecer dúvidas. Então, foi muito bacana. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um prazer sempre conversar com você. Bom, então nós vamos encerrando aqui o nosso bate-papo com chave de ouro, o último do ano. Vocês encontram aqui no canal outros bate-papos bem bacana, o primeiro e o segundo encontro escrita de gestão documental. E se você ainda não está inscrito nas nossas redes sociais, se inscreva aqui no canal, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube.
no Instagram. Curtam os nossos vídeos, compartilhem, que vem muita coisa bacana por aí. Até mais.